A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar prosseguimento aos nossos devocionais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 10, do versículo 46 a 52, que diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que quer que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então, meus amados, nós vamos ver que Jesus estava caminhando para Jerusalém, estava decididamente indo para o Calvário. Era a festa da Páscoa, mas naquela mesma semana ainda ele seria preso, condenado injustamente e seria pregado naquela cruz. Uma cruz que jamais podemos esquecer, que ela era minha e sua. Depois de várias pessoas anônimas que nós vimos até aqui, novamente nós vamos ver mais uma pessoa anônima, porque Bartimeu não era um nome, mas sim que em aramaico significa filho de Timeu, Bartimeu. Aqui fala que ele era cego e mendigo, vivia esmolando à beira da estrada, à beira do caminho, dependendo totalmente da bondade e da caridade das pessoas. Bartimeu estava à margem, ou seja, estava excluído da sociedade. Ele era mais um daqueles excluídos que tanto o Evangelho de Marcos tem nos mostrado, mas ele não era excluído por Jesus, nós vamos ver. A multidão estava indo para a Páscoa, para a festa da Páscoa, mas ele não poderia ir porque ele era cego. A multidão caminhava, cantava alegremente, festejava e se alegrava, mas ele só restava a clamar por misericórdia. Assim podemos considerar alguns aspectos da decisão e da ação de Bartimeu. Primeiro, Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. Aquela seria a última vez que Jesus passaria por aquele caminho, passaria por Jericó, ou indo para Jerusalém ou voltando. Se ele não agisse naquele exato momento e buscasse a Cristo, ele ficaria preso em sua cegueira para sempre. Não há nada mais perigoso que deixarmos oportunidades passarem. Veja aqui o último vídeo nesse canal, que vai ver como o jovem rico perdeu a sua oportunidade. Se não agarrarmos essa oportunidade, ela poderá se perder para sempre. Cuidado, porque essa pode ser a sua oportunidade. Você que está vendo este canal, vendo esse vídeo neste momento. A sua oportunidade de clamar a Jesus, a clamar ao Senhor, de ser um discípulo dele e de amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, sua força e seu entendimento. Segundo, e evidente que Bartimeu buscou a pessoa certa, claro. Com sua cegueira, ele enxergou mais que os fariseus, os escribas e os mestres da lei, porque todos estavam vendo os sinais, maravilhas, prodígios, milagres que Jesus estava operando, e também nós temos visto nesse canal, veja aí a nossa playlist, mas eles tinham olhos, estavam vendo, mas não tinham discernimento, e principalmente discernimento espiritual. O fato desse cego, que era mendigo, chamar Jesus de filho de Davi, nos mostra que ele reconheceu a Jesus como o Messias, enquanto muitos se recusavam a abrir os seus olhos e enxergar uma verdade que era tão clara como a luz do sol. Bartimeu sabia que Jesus tinha poder e autoridade. Esse poder e essa autoridade nós temos visto muito aqui neste canal, para lhe restaurar a visão. E Jesus, através de um ato de amor, um ato de misericórdia, de graça, com uma simples ação,
ele vai materializar o verdadeiro reino de Deus. Terceiro, que Bartimeu buscou Jesus com perseverança, com garra, com motivação. Ninguém conseguiu deter o seu clamor, eles mandaram ele calar, mas ele não se calou. Ele desejava mais que tudo ser levado à presença de Jesus, aquele que é o Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei de toda glória, o único que poderia libertá-lo daquela cegueira, mas principalmente poderia libertá-lo dos seus pecados. Mesmo diante da repressão e da tentativa de silenciá-lo, Bartimeu não se intimidou, nem desistiu de clamar por Jesus. Pelo contrário, ele ainda gritava mais alto e mais alto e mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha pressa, ele tinha determinação. Mas também Bartimeu buscou Jesus com muita humildade, porque ele sabia que ele não merecia nada, ele não merecia favor algum do Senhor, mas tão somente clamou por misericórdia. Ele não reivindica justiça ou direitos porque ele era excluído, mas simplesmente clama por misericórdia e compaixão. Logo que Jesus mandou chamá-lo, ele de pronto joga sua capa e foi ter com Jesus. Enquanto hoje, infelizmente, dia a dia, muitos ouvem o chamado de Jesus, mas eles dizem: já vou, espera mais um pouquinho, deixa eu resolver alguma coisa aqui e depois eu vou. Deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Mas Bartimeu não, ele demonstrou a pressa e ele tinha razão. Nós também devemos continuar a ter pressa, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos estar preparados para a sua volta, que não sabemos quando é, mas temos esperança que seja logo. Bartimeu desfez-se da sua capa, a única coisa importante que ele tinha, porque a capa ela era a sua roupa, ela era a sua cama, ela era a sua proteção. A capa protegia da poeira ali do deserto, como protegia também do frio congelante à noite. Contudo, ele nem pensou nisso, ele fez diferente do jovem rico do último vídeo e desfez-se de imediato daquilo que ele tinha, mas que poderia ser um obstáculo para que ele corresse até Jesus. Para Bartimeu, o encontro com Cristo era a coisa mais importante da sua vida. Ele sabia exatamente o que ele precisava. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta íntima e pessoal: Bartimeu, o que você quer que eu faça por você? E ele prontamente poderia ter pedido uma esmola, uma ajuda, mas não, ele foi direto ao ponto: Mestre, eu quero ver. E Jesus não perguntou isso à toa, porque existem pessoas que até têm olhos, mas não querem ver e querem permanecer na sua cegueira espiritual. Tem outros que têm um tipo de cegueira ainda pior do que a de Bartimeu, porque eles são capazes de enxergar a cegueira dos outros, enxergar os pequenos ciscos nos olhos das outras pessoas, do que enxergar as suas próprias falhas e os seus pecados. Eles esquecem de olhar para si mesmos. Aquela caminhada para Jerusalém era muito tensa para Jesus. Era muito importante e muito decisiva no plano de salvação de Deus. Ele tinha pressa, mas, contudo, porém, todavia, o clamor de um simples mendigo o fez parar. Neste mundo onde tudo é tão rápido, tudo está com muita pressa e muita urgência, Jesus está parando na sua vida agora, nesse instante, meu irmão. Ele está parando para te ouvir, para ouvir o seu clamor. Então faça isso agora em nome de Jesus. Clame a Jesus, que Jesus está te ouvindo. Assim Jesus diz para Bartimeu: vá, meu filho, tua fé te salvou. E Bartimeu não creu só porque seus olhos foram abertos ou pela clareza da visão que agora ele recebeu. Não, isso foi uma resposta a ouvir a voz de Jesus, a voz mais doce, mais suave, mais agradável, a voz mais esperada de todas. Porque Bartimeu foi à procura de uma cura para os seus olhos, mas ele encontrou algo muito, muito maior, muito melhor, que foi a salvação da sua alma, que também estava em trevas. Ele viu Jesus, o Redentor, o Salvador do mundo. Então agora Bartimeu segue estrada fora com Jesus,
pelo caminho com Jesus e não mais à beira do caminho, agora no círculo íntimo com Jesus e não mais como um excluído. Bartimeu demonstra gratidão, ele dá provas de uma verdadeira conversão. Ele não queria simplesmente uma bênção, mas ele queria o abençoador, ele queria a Jesus Cristo. E meus irmãos, vejam só, para onde Bartimeu acompanhou Jesus? Foi para Jerusalém. Ele seguiu Jesus para Jerusalém, onde Jesus chorou, onde ele suou gotas como de sangue, onde ele foi preso, açoitado, humilhado, condenado e pregado numa cruz. Ele não seguiu uma estrada florida e feliz, mas um caminho cheio de espinhos, de dor e sofrimento. Ele não seguiu um caminho de glória, mas um caminho da cruz. Ele sim trilhou um verdadeiro discipulado. Tem aqui também um vídeo no canal que fala sobre o discipulado e tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Não deixem de ver. Assim, meus amados irmãos, como Jesus passou em Jericó, ele passou na vida de Bartimeu, ele está passando agora na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ele está passando na sua vida. Clame a Jesus. Você tem duas opções: clamar a Jesus ou deixar essa oportunidade passar. E aí, qual vai ser a sua decisão? Jesus está te perguntando como ele fez com Bartimeu. Bartimeu não titubeou, ele foi decisivo e recebeu a bênção que ele tanto desejava. Por isso, concluo essa mensagem falando para você que o meu desejo é que você seja objetivo como Bartimeu. Creia em Jesus com todo o seu coração, confesse a Jesus com seus lábios, entregue sua vida totalmente a Cristo e receba as bênçãos que você tanto deseja, que você tanto precisa. Compartilhe essas verdades de Cristo com outras pessoas, porque tem pessoas que precisam ouvir e estão ansiosas para ouvir essa mensagem, mas que ainda não enxergam o grande amor de Deus através de Cristo Jesus. E que sua fé seja como a fé de Bartimeu, uma fé que deixa de mendigar as coisas do mundo e que se transforma a tal ponto de seguir a Cristo pelo caminho, usufruindo da salvação e sendo iluminados por Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.